Olá, falar um pouco nesse vídeo sobre a lógica furada da escola austríaca. Bom, mas antes de eu começar a falar mal, na verdade eu quero fazer um elogio à turma da escola austríaca e desse pessoal, porque eles estão prestando um grande serviço, na verdade, aqui no Brasil, porque com essa coisa de YouTubenomics, né, de usar as redes sociais, o YouTube, Facebook, Twitter, eles estão trazendo muita gente para discutir economia no Brasil, né, especialmente os mais jovens. Então eu acho que isso daí é um trabalho que a gente precisa louvar, porque eu nunca imaginei que ia ver assim, milhares de pessoas discutindo economia no YouTube, no Facebook. E isso é muito legal. E eu acho que isso, grande parte disso se deve à escola austríaca mesmo, esses jovens da escola austríaca. Então eu queria fazer aqui um registro, né, de elogio, porque eu acho que o que a gente precisa mesmo no Brasil é de debate, né, de debater economia, de estudar esses temas de economia. E o legal é que a escola austríaca traz inclusive o debate filosófico de epistemologia, de filosofia da ciência, que é um tema que eu já falei aqui no meu canal que eu adoro, né? Escrevi vários papers e organizei um livro até sobre isso, né? Nos anos, sei lá, eu já perdi a conta, né? Mas enfim, qual é o problema da lógica furada da escola austríaca? Na verdade, nenhum. Na verdade, a escola austríaca ela é perfeitamente lógica, né? Esse é o grande problema dela, né? Porque ela acha que, por ser lógica, né? Por estar baseada no que a gente chama em filosofia da ciência de uma axiomática rigorosa, que ela está imune ao teste empírico, né? Então, como se, pelo fato de você construir um modelo perfeitamente lógico, né? E obviamente que eles constroem tudo isso a partir da ação humana, né? Que eles estariam imunes e não precisariam se confrontar com a realidade empírica, com o teste empírico, porque a consistência lógica dessa construção, né, ou dessa teoria, garantiria a validade dela, né? O que a gente chama em filosofia da ciência de certeza apodítica, né? A certeza apodítica é aquela certeza que deriva de conclusões lógicas, né? Então, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, então 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8, né? Isso te dá uma certeza plena e apodítica porque ela é derivada dos seus axiomas, né? Toda axiomática tem essa característica, né? Aliás, todos os modelos em ciência têm consistência lógica, né? Consistência lógica é um negócio fundamental para qualquer teoria, para qualquer modelo que queira se fazer em ciência, em qualquer ciência, né? O problema é que a consistência lógica per se, ou seja, só a consistência lógica não torna essa teoria verdadeira, né? E eu vou botar aspas nessa verdade porque isso é uma discussão de longa data em filosofia da ciência, né? Do que é a verdade, né? Desde o Nietzsche, já com a Gaia Ciência, o Crepúsculo dos Ídolos, passando pela filosofia da ciência do século XX, do Popper, do Kuhn, do Lakatos, né? Essa discussão da verdade em ciência é muito complicada, mas uma coisa que a gente sabe hoje é que a consistência lógica não garante a cientificidade das teorias, né? Esse é um negócio que foi superado já no início do século XX, ali, anos 30, 40, né? A ideia de que simplesmente construindo uma teoria que fosse logicamente consistente, você estaria com a sua vida resolvida, né? A questão é que você precisa construir um sistema lógico e precisa pôr ele à prova no mundo, né? Precisa fazer o teste empírico desse sistema lógico, desse sistema que você construiu, e claro, ele tem que ser logicamente consistente, mas ele precisa ser posto à prova, né? Então, é como se eu fizesse um sistema lógico assim, para dar um exemplo, tá? Tudo que Deus faz é perfeito, Deus fez o mundo, logo o mundo é perfeito. Então isso tem uma verdade apodítica aí, né? A conclusão de que o mundo é perfeito decorre dos axiomas anteriores que eu fiz, né? Então eu estou fazendo aqui um modelo que é perfeitamente lógico e eu vou falar que ele é verdadeiro porque, como tudo que Deus faz é perfeito e ele fez o mundo, logo o mundo é perfeito e estamos conversados. Eu não preciso olhar se o mundo de verdade realmente é perfeito, né? Então é claro que isso é uma estupidez, né? E por isso que a escola austríaca é considerada uma pseudociência, porque ela não se submete aos testes empíricos, à análise empírica, né? Eu não quero dizer com isso que a análise empírica é trivial. Aliás, a análise empírica é bastante complicada, né? Na metade do século XX teve um debate enorme entre os filósofos da ciência. O grande nome é o Quine, Willard Quine, e ele fez até um negócio que ficou conhecido como a tese do Wayne Quine, né? Que ele mostrava que o físico e filósofo Pierre Duhem também levantou essa bola lá atrás, no início do século XX, né? Que quando você vai fazer um teste empírico é muito difícil separar o que você chama de teórico e o que você chama de empírico, né? Porque na verdade as suas próprias observações. Vejo que esse vídeo está ficando carregado de filosofia e filosofia da ciência, mas enfim, eu vou tentar ligar a tecla SAP. A tese do M. Quine diz o seguinte, que as suas observações empíricas estão carregadas de teoria, elas estão impregnadas de teoria, né? Então, quando você observa o desemprego, você não está observando o desemprego, você está levando junto um conceito de desemprego, né? Não se sabe direito se é desemprego levando em consideração subemprego, ou com emprego precário, ou com as pessoas que estão desalentadas. Então, qualquer observação empírica, aliás, o exemplo mais famoso deles era
o telescópio do Galileu, né? Quando o Galileu apontou o telescópio para ver as luas de Júpiter, ele tinha uma teoria ótica ali dentro do telescópio. Então, quem garante que você não estava vendo manchas no vidro, né? Porque para o Galileu afirmar que o que ele estava enxergando eram luas de um planeta Júpiter, ele estava, na verdade, testando toda uma teoria do Copérnico, né? O Galileu foi o grande cara que fez o teste empírico, né, do sistema do Copérnico, né? Ele junto com o Johannes Kepler, né? E essa galera ali que detonou o sistema ptolomaico, né? Que era a visão que a igreja tinha da astronomia, né? Aliás, por isso que ele foi perseguido, né? Mas o fato é que na observação das luas de Júpiter, o Galileu estava testando junto um monte de teoria e de empiria, né? Porque ele punha o telescópio junto com a teoria ótica, junto com o que ele estava vendo. Então, esse é um belo exemplo das dificuldades empíricas, né? De se fazer teste, né? Das teorias que o Duhem e o Quine levantaram, que foi conhecido na filosofia da ciência como a tese do Quine. O Popper teve uma sacada disso daí, né? Que ele fez o critério de demarcação. Ele falou, olha, a ciência tem que fazer hipóteses empiricamente testáveis e a gente vai demarcando. O que não for empiricamente testável não é ciência, né? Então, que é a ideia da falseabilidade popperiana. Então, voltando ao problema da escola austríaca, então eles têm essa visão meio ingênua, né? E essa é a grande crítica que toda a filosofia da ciência, entre economistas, inclusive, se pegar o Mark Blaug, por exemplo, que é um grande metodólogo de economia, né, do século XX, detona a escola austríaca e fala, olha, não existe isso que eles querem fazer. O sistema lógico ele é tautologicamente verdadeiro. Né? Qualquer sistema lógico ele é verdade, porque ele é construído dessa maneira. Né? É a lógica que produz isso, mas essa verdade lógica ela é inútil no mundo real. Você precisa pegar o modelo que você construiu, que é uma representação da realidade, né? Que está todo ali logicamente construído, todo bonitinho, aí você precisa pegar isso, né? E testar, ver como é que isso te ajuda a explicar o mundo, né? Como é que essa representação te ajuda a explicar o mundo, fazer previsões sobre, inclusive sobre o que já aconteceu, o que vai acontecer no futuro, as relações de causalidade, né? A mecânica que existe no mundo que você vai tentar representar a partir do seu modelo, né? E o fato dele ser lógico não garante que ele é verdadeiro, né? Simplesmente garante que ele tem uma consistência lógica, né? Então, a lógica furada da escola austríaca ela só é lógica, né? Ela só é lógica, mas todos os modelos em ciência são lógicos, né? O problema não é esse, né? Eles têm que ser lógicos, não podem ter contradições, porque isso é o básico, né, de qualquer modelagem que você vai construir, né? Inclusive, uma das críticas que o Popper fazia a muitos modelos, ou depois no que viria a ficar conhecido como programas de pesquisa, o que ele chamava de mudanças ad hoc que você vai fazendo no seu modelo, ou seja, você constrói lá, você tem o axioma básico, né? A partir daquele axioma você vai colocando camadas, né, de proposições e de consequências lógicas, e aí, se o seu modelo não explica bem a realidade, se ele faz previsões que depois são furadas, né, você vai consertando o seu modelo e mudando alguns pedaços ali da axiomática dele, fazendo o que o Popper chamava de soluções ad hoc, né? Você fala, não, veja bem, na verdade não deu certo que estava chovendo, e na verdade o meu modelo dizia que isso ia funcionar se tivesse sol, então você vai fazendo, vamos dizer assim, estratagemas, né, que ele usa essa palavra, de mudanças ad hoc na sua axiomática, para você tentar explicar o mundo, né? E aí isso mostra que a sua axiomática tá com problemas, né? Tá com problemas e você deveria eventualmente abandonar ela e usar outra axiomática ou outra estrutura de pensamento, sempre respeitando a lógica, obviamente, mas que tivesse mais aderência empírica, né? Então, a gente pode imaginar que todos os economistas, os keynesianos, os neoclássicos, os austríacos, os schumpeterianos, né? Todas as linhas de pensamento têm modelos, têm axiomáticas, né? O que eles põem lá no chamado núcleo duro deles, que é a base do axioma base, e dali eles vão construindo proposições da axiomática deles e vão explicando o mundo a partir daquela representação que eles construíram, que é um modelo da realidade, né? Que é logicamente consistente e que vai ser confrontado com o mundo para tentar explicar melhor o mundo, né? Agora, o fato desses modelos serem logicamente consistentes não os torna realidade ou não os torna verdadeiros automaticamente. E esse é o grande erro da escola austríaca. Ela fala, não, a gente faz uma teoria da ação humana em que tudo é deduzido logicamente, bonitinho, o ser humano tem aquele tipo de racionalidade, que é um tipo específico, inclusive, das motivações e tal que eles definem, e a partir daquilo estamos resolvidos. Como o negócio é lógico, você deduz e é uma verdade apodítica, né? Então, a verdade apodítica é uma visão totalmente ingênua do que é a verdade, né?
do que é científico. É um negócio do início do século XX, totalmente ultrapassado. Para quem quiser estudar mais isso daí, basta dar um Google nos textos do Mark Blaug, por exemplo, que é um grande metodólogo de economia, mas em qualquer outra, né? Qualquer outra discussão de filosofia da ciência mais avançada, vocês vão ver que a certeza apodítica e a verdade, vamos dizer assim, tautológica, né, dessas deduções de sistemas lógicos são claramente insuficientes. Tá bom? Obrigado.